isso, a importância da pessoa entender que ela tem que, muitas vezes, recomeçar, não importa da onde, não importa se ela tem que voltar atrás, não importa se ela tem que se arrepender. Muitas das vezes na nossa vida nós temos que recomeçar. E quando a gente começamos errado, eu quero que nós entendamos isso, que quando nós começamos errado, tende a dar errado. Quando a gente começamos certo, tende a dar certo. Quando um time de futebol começa a partida mal escalado, começa a partida sem raça, sem disposição, desunido, aquele time tende a perder a partida, tende ali a acontecer até mesmo uma goleada. Mas o pior de tudo não é você começar errado, é você continuar errado. Quantas não são as mães que têm sofrido, quantas não são as famílias que estão deslaceradas, filhos nas drogas, filho às vezes que bate na mãe, que grita, que xinga, enfim. Hoje em dia, o respeito para com os pais, para com os familiares, hoje em dia está acabado. Às vezes, muitos dos filhos não honram mais os seus pais. E a Bíblia fala que a gente devemos honrar pai e honrar mãe para que os nossos dias aqui na terra sejam prolongados. Então, por que acontece isso? Porque na maioria das vezes, quando a criança pequena, ela comete um erro, ela vai fazer alguma coisa, ao invés do pai, da mãe repreender aquela criança, às vezes passa na mão. Ao invés de corrigir, ao invés de educar, passa a mão. E às vezes a criancinha dá um tapa na cara da mãe e a mãe fala: nossa, mas que coisa bonitinha, que coisa fofa, ao invés de repreender, porque isso não pode se fazer nem brincando. E quando cresce, está batendo de verdade. Então, quando a gente começa errado, começou a educação errada, lá na frente trouxe problemas com o filho. Filho que não respeita, filho que bate em pai, em mãe. Por quê? Porque ao invés de educar lá atrás, não educou. Então, quando a gente começa errado, tende a dar errado. E isso também serve para outras áreas da vida. A pessoa, você sabe que o certo é a pessoa dirigir e ela ter a carteira de habilitação. Então, se acontece um acidente no trânsito e aquela pessoa está sem carteira, por mais que ela estava correta, a culpa vai cair em cima dela. Vai cair em cima dela por quê? Porque a polícia fala assim: não, mas você não tem carteira, não era nem você está dirigindo. A culpa sempre vai cair na vida dessa pessoa, porque ela começou errado. Então, a gente temos que entender: começou errado, tende a dar errado. Começou certo, tende a dar certo. Então, a gente temos que sempre se esforçar para tudo que a gente começar na nossa vida, seja um relacionamento, seja na área profissional, no trabalho, em tudo que nós for fazer, a gente sempre procurar a direção de Deus para que a gente venhamos começar certo. Mas se você para pensar e analisar a sua vida e você fala assim: pastor, mas eu já comecei errado, eu já venho caminhando errado e eu tenho colhido os frutos porque eu venho caminhando errado. Existe um ditado que pior do que errar é permanecer no erro. Com Deus existe um recomeço, com Deus existe um novo início. Se a gente se arrepende do erro que a gente cometeu, se a gente abandona esse erro e se torna para Deus, então Deus começa a construir em nossa vida uma nova história. Saul, a Bíblia fala de Saul que ele foi consagrado rei de Israel, tinha até mesmo o Espírito Santo ao lado dele para governar todo Israel. Porém, a primeira missão que Deus deu para ele desobedeceu a Deus. Ele não quis ouvir a voz de Deus, ele fez o contrário, ele fez do jeito dele, ele fez da maneira dele, e isso desagradou a Deus. Então, na caminhada dele como rei de Israel, como representante de Deus naquela terra, ele começou errado, ele começou mal. E o pior do que ele ter começado mal é que ele permaneceu desobedecendo a Deus, ele permaneceu fugindo do chamado de Deus, permaneceu desagradando a Deus. E por causa disso, ele chegou a um ponto de até mesmo cometer a pior burrice que um ser humano comete, que é tirar a própria vida. Porque eu penso que nenhum ser humano tem direito de tirar a sua própria vida. A vida foi dada por Deus, o fôlego é de Deus. Então somente Deus tem o direito de tirar a vida do ser humano. E aí Saul foi lá e cometeu o suicídio. Davi, do outro lado, já começou correto, começou bem, arrebentando,
Começou vencendo o leão, vencendo o urso, protegendo as ovelhas do seu pai. Quando ele foi consagrado, ungido, ele assumiu aquela responsabilidade, assumiu o chamado dele, venceu Golias, aquele gigante que estava amedrontando todo Israel, ganhou renome aonde ele passava. Então Davi começou muito bem, começou glorificando, honrando, tendo muitas vitórias. Porém, chegou um momento que ele pensou que já não era mais necessário lutar, já não era mais necessário fazer o que deveria fazer. Ele começou a acomodar e fazer do jeito dele. E aconteceu que ele adulterou, caiu em tentação, vacilou, mandou matar o marido da mulher que ele havia se deitado. E ali desagradou a Deus, com certeza, cometeu um grande pecado. Mas Davi, diferentemente de Saul, depois do erro dele, ele se arrependeu. Ele se arrependeu de todo o coração, ele se arrependeu de toda a alma e se desviou, saiu daquele caminho errado, saiu daquele caminho que ele vinha cometendo e falou assim: meu Deus, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais desagradar o Senhor, a partir de hoje eu quero somente agradar ao Senhor. Então Davi, ele teve ali um recomeço e Deus abençoava ele em tudo que ele fazia. Por isso que a Bíblia até hoje está registrado na Bíblia que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Então ele errou, mas ele não permaneceu no erro. Então talvez na sua vida, você está ouvindo eu falando aqui, a sua história de vida, o seu casamento, a sua vida financeira, a sua vida sentimental, espiritual, financeira, não importa a área, talvez não tenha sido legal a sua história. Talvez a sua vida tenha sido muitos problemas, muitas lutas, muitas frustrações, muitas tristezas. Às vezes você se sente sozinho. Talvez você está depressivo, trancado dentro de um quarto, pensando até mesmo em tirar a própria vida por causa das frustrações, por causa dos não, porque talvez você fale assim: ninguém gosta mais de mim, é tanta pancada, é tanto acontecimento ruim que você está aí, só vê o lado ruim da vida, só vê o lado, porque às vezes você começou errado, começou um relacionamento errado, no seu trabalho começou errado, na sua família você começou errado. Mas assim como eu estou falando aqui para você, eu tenho uma boa notícia é que existe um novo começo. Você tem que pegar tudo o que passou até agora de ruim, tirar o aprendizado, tirar uma lição de tudo isso, para que você não venha mais cometer, mas amassar, pegar isso aí e jogar fora. Como uma folha de papel, você pega, amassa e joga na lixeira. É isso que você deve fazer. E você pegue uma folha branca onde você estiver, e essa folha branca, ela vai representar a sua vida, ela vai representar a sua nova história a partir de hoje, porque a partir de hoje você pode tomar decisões certas. A partir de hoje você pode começar certo, recomeçar certo. Ou então, o importante é não permanecer no erro, o importante é não abaixar a cabeça, o importante é não desistir. Lute para que Deus venha restaurar a sua família, lute para que Deus venha mudar a sua história, mas comece mudando as suas atitudes, comece mudando os seus hábitos, tomando decisões corretas, fazendo certo para dar certo. Eu vou ler aqui na Bíblia, algo muito bacana, algo muito forte, que é essencial para a pessoa ter um recomeço na vida dela, para a pessoa recomeçar bem, uma nova história, uma história brilhante, uma história feliz, uma história de uma vida transformada que venha glorificar o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicências. Ou seja, eu tenho que me despojar de toda falsidade, de toda hipocrisia, de toda inveja, de todo orgulho, de toda mágoa, de todo sentimento errado, de tudo aquilo que vinha me jogando para baixo, de tudo aquilo que vinha fazendo a minha história não ser legal.
Então tem muitas coisas que vinham acontecendo porque eu vinha guardando mágoa. A minha vida estava amargurada porque eu vinha guardando um ressentimento. As coisas na minha vida não estavam andando porque eu estava olhando para trás, porque eu estava com medo, porque eu sentia vergonha dos outros, enfim. Não importa o que vinha acontecendo, eu tenho que me despojar, eu tenho que abandonar todos os hábitos, todas as escolhas erradas que eu tomei e passar a tomar decisões certas. Eu decido perdoar, eu decido ser corajoso, eu decido encarar os meus problemas ao invés de me curvar para os problemas. Eu decido ser forte ao invés de ser fraco. Eu decido lutar ao invés de me fazer como coitadinho, porque eu não sou coitadinho, eu sou filho do Deus Altíssimo. Foi Deus que me fez, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então eu decido tomar decisões certas. Eu decido abandonar o desejo de ter aquilo que os outros têm. Eu não vou desejar o que os outros têm, eu vou almejar conquistar algo para a minha vida. Eu vou desejar realizar os sonhos de Deus na minha vida. Então eu tenho que me despojar de todo o sentimento. Se a tristeza está dentro de você, fala: tristeza, sai da minha vida, eu não te aceito. Dentro de mim tem que haver alegria. Se dentro de você está negatividade, comece a falar consigo mesmo: vai dar tudo certo, tudo vai dar certo, porque Deus é contigo, porque Deus é comigo, porque Deus é conosco. Então o primeiro passo para que haja uma transformação de vida, eu tenho que me despojar de todas as escolhas erradas, de todo o sentimento errado, e para a partir desse momento guardar sentimento certo, guardar escolhas certas em nossa vida. O segundo segredo para que haja essa transformação de vida está aqui no verso 2, que diz assim: desejai ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai ardentemente. Não é apenas ter um desejo. Existem pessoas que têm vários tipos de desejo, mas a palavra está falando: desejai ardentemente, como uma criança deseja o leite genuíno, só que esse leite espiritual para dar o crescimento para a salvação. O que essa palavra está dizendo? Você já viu uma criança? O que uma criança deseja? Uma criança deseja fama? Claro que não. Uma criança deseja ter um carro, uma casa, um namorado, namorada. A criança só tem um desejo. O desejo da criança, quando ela nasce, quando ela está ali nos primeiros meses de vida, o único desejo que ela tem é do leite, é de amamentar. Às vezes ela está dormindo e sonhando que está mamando, sonhando que está ali mamando o leitinho, o leite materno. A criança só pensa nisso quando ela é criança, quando ela é pequena. O desejo dela só é ter o leite. E quando o leite não vem, ela chora, ela grita, ela esperneia, e a mãe não dorme direito. Por quê? Porque ela deseja ardentemente esse leite. E nós temos que ter esse desejo ardente de buscar o Espírito Santo, de buscar a Deus, de buscar a presença dele. Nós temos que ter esse desejo dentro do nosso coração de falar de Jesus, de falar do amor de Jesus, de falar que Jesus perdoa, de falar que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, e que hoje nós temos um advogado justo, um advogado fiel, que está para nos ajudar, que está para nos perdoar, que é o nosso advogado, é o Senhor Jesus. Então nós temos que ter esses desejos, desejo de congregar, desejo de ouvir a palavra, de meditar na palavra de Deus, desejo de servir a Deus evangelizando, pregando a palavra. Nós temos que ter esse desejo, porque esse desejo ardentemente de se envolver mais com Deus é que vai trazer o crescimento para a salvação. Porque se nós não temos esse desejo de evangelizar, de falar de Jesus para quem precisa, aqueles que estão desesperados, se nós não temos o desejo de congregar, de meditar na palavra de Deus, ou cedo ou tarde, nós vamos acabar nos afastando de Deus, nós vamos acabar
caindo no esquecimento, no esfriamento espiritual e na morte espiritual. Diz mais assim, eu queria encerrar essa mensagem lendo aqui com você para você entender. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou enfrentando uma luta, estou enfrentando um problema, se levantou uma calúnia, as pessoas estão me perseguindo. Tudo que Deus faz é bom. Tudo serve como aprendizado, tudo serve como uma preparação de Deus para a nossa vida, para que a gente venhamos ter estrutura para enfrentar lutas maiores, para que a gente venhamos vencer na hora do deserto, na hora da dificuldade. Tudo que acontece na minha vida, seja positivo ou seja negativo, eu vejo como um aprendizado, eu vejo como algo positivo para que eu venha alcançar, para que eu venha entrar na terra prometida, para que eu venha realizar o sonho de Deus na minha vida. Diz mais: chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para Deus eleita é preciosa. Quando nós chegamos na presença de Deus, caído nas drogas, perdido, sem orientação, querendo nos matar, a gente chegamos na igreja um caco, sem esperança de nada. Nós era rejeitado às vezes pela família. Quantas são as pessoas que chegam a Deus rejeitadas pela própria mãe, pelo próprio pai, pelos irmãos? Mas quando Deus ele elege a gente, não importa se o mundo ele vai menosprezar, não importa se o mundo vai nos rejeitar. Quando nós somos eleitos por Deus, nós passamos a ser pedras preciosas. Só para encerrar, diz assim: pedras preciosas. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificadas casas espirituais, para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifício espiritual, agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita é preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Olha como é bacana isso. Essa pedra angular, pessoal, a pedra angular que foi rejeitada pelos homens em primeiro lugar, foi Jesus. Jesus é a pedra angular. A pedra angular é a principal pedra que sustenta toda a estrutura daquela obra. Então a principal pedra que existe no mundo, que existe na nossa vida, é Deus, é Jesus Cristo. Ele tem que ser a pedra angular da minha vida. Ele que tem que ser a minha base, ele tem que ser a sua base. Não esqueça disso, não esqueça. Faça certo para dar certo. Escolhas erradas tendem a dar errado, mas pior do que errar é continuar no erro. Deus ele tem para você um novo começo. Deus tem para você um recomeço. Recomece, faça novas escolhas. Comece agora a sonhar. Comece agora a planejar uma nova vida, uma vida feliz, uma vida que tem lutas, mas sobretudo que tenha vitória. Eu tenho